Bom dia, pessoas do Semi-Online do COC Floripa. Como é que vocês estão? Sou o professor Fernando de Física. Vou trabalhar aí, com vocês, mais especificamente, a física térmica e a hidrostática. Então, nós vamos aí ao longo das aulas falar de grandezas como calor, temperatura, energia interna, trabalho, e vamos aí ao longo do mundo da física tentando desmembrar e desmistificar alguns termos. Beleza? Então, vem comigo aí para a nossa primeira aulinha, que é essa aulinha aqui, ó, de termometria 1, tá? Lá na apostila de vocês é o capítulo 2, beleza? Começando a nossa aulinha aqui, galera, eu vou deixar para vocês uma listinha no estudos. Toda aula vai ser padrão isso, tá? Listinha de estudos com a mesma nomenclatura da aula. E assim, como é uma aula introdutória, vocês não vão ter uma penca de questões para sair resolvendo nos COC 1000, né? Normalmente a física ela tem essas aulas introdutórias que são importantes para os próximos conteúdos, mas que não tem uma questão que cobre aquilo especificamente. Mas eu achei uma aqui lá no COC 1000 UFSC, página 393 de termologia, a questão 22. Só que eu vou pedir para vocês não resolverem a 08, que ela acaba fugindo do conteúdo dessa aula, tá? Então, atenha-se apenas a 01, 02, 04 e 16, que vai ficar bem tranquilo, beleza? Bom, mas vamos dar início aqui, né? Nada melhor que numa aula introdutória, a gente começar a discutir o que é a termologia, né? Que nós vamos estudar aí ao longo dessas aulas. Logia é o estudo de alguma coisa, né? É o estudo da física térmica e, basicamente, a termologia é a parte da física que estuda o calor, um conceito que a gente vai conversar bastante ao longo das aulas. Ou seja, ela vai estudar as manifestações dos tipos de energia que, de qualquer forma, vão produzir aí uma variação de temperatura, até mesmo uma mudança de estado físico. Beleza? Bom, mas eu sei que você deve estar se perguntando aí o que é calor. Ou se você não está se perguntando, cuidado, porque às vezes a gente tem um termo de calor que é um pouco equivocado do ponto de vista científico. Mas vamos lá, o que é calor? Aí, na sua casa, me responda, a qual dessas duas imagens aqui você relacionaria o conceito físico de calor? Pensou? Beleza. Uma maioria eu sei que vai relacionar com o Sol. E não está errado, tá? Vocês estão certos. Existe sim o conceito físico de calor quando você vê essa imagem do Sol, porque ele está trocando o calor com outros corpos a todo momento. O problema é tu achar que o conceito de calor está somente relacionado ao Sol e não a essa foto do gelo derretendo. Porque para o gelo derreter, ou qualquer substância mudar o estado da matéria, ela precisa trocar calor também. E aí que entra um problema que a gente tem, porque calor é uma palavra da língua portuguesa. E também é uma grandeza física. E nem sempre essas duas coisas precisam convergir, ter o mesmo significado. Se você for agora num dicionário, ou joga no Google aí, né, definição de calor do dicionário, tu vai ver o seguinte: calor é a qualidade daquilo que está quente, para o português. E aí, claro, faz todo sentido tu relacionar isso com o Sol, porque a única coisa aqui que você imaginaria sendo quente é o Sol. Só que aí tem um problema. Na física, essa definição ela está errada. Na física, calor ele é uma energia térmica fluindo de um corpo para o outro. Então, é um fluxo de energia entre dois corpos. E ele só vai existir quando esses corpos tiverem diferentes temperaturas. E aí ele vai espontaneamente do corpo quente para o corpo frio. Então o calor, nenhum corpo tem calor. Vai ter uma questãozinha no Enem que vai querer te sacanear, vai falar, tal corpo tem mais calor que o outro. Não, calor não é algo que se possui. Calor é a transferência de energia. Tranquilo? É a mesma coisa que tu imaginar o seguinte, uma transferência bancária. Vamos falar de dinheiro que é mais tranquilo, né? Transferência bancária, ou nem tanto, mas tudo bem. Transferência bancária, tu tem ali um saldo na tua conta e aí você vai transferir esse valor para outra pessoa, beleza? Uma coisa é o dinheiro, outra coisa é o processo, que é a transferência. É mais ou menos isso que funciona com o calor. O corpo ele tem uma energia interna que está associado
uma velocidade das suas moléculas e a energia de ligação entre as suas moléculas. E aí, isso seria o seu saldo, a energia que o corpo tem. O processo de transferência é o calor, beleza? Então, só para ficar claro para vocês que calor é uma coisa, a energia que o corpo possui é outra. Só que energia não se perde, não se cria, apenas se transforma, beleza? Mas vamos lá. Claro que falando de calor, defini bem calor para vocês, e tem muita gente que confunde calor e temperatura, achando que são sinônimos. Porque no dia a dia, um dia que está muito quente, a gente fala, ai, que calor, e não tem problema nenhum, porque de acordo com a definição do português, está correto isso. Só que na física tu tem que tomar um cuidado, quando tu for fazer um Enem, por exemplo, na prova de ciências da natureza, ele vai estar falando de calor no conceito físico e de temperatura no conceito físico. E são coisas completamente diferentes. Temperatura é uma grandeza física que a gente sente ela macroscopicamente, né? E o que é ela macroscopicamente? É o grau que mede o aquecimento de um corpo. Quanto mais quente o corpo está, maior a sua temperatura. Ok, um tanto lógico, eu diria. Mas vocês sabiam que essa sensação macroscópica que nós temos, ela é devido a uma interação microscópica. Lá nas moléculas e nos átomos que compõem aquele corpo, nós temos a definição mais profunda de temperatura. Então, temperatura, microscopicamente falando, seria o grau, é uma grandeza física que mede o grau de agitação dos átomos ou moléculas que compõem um corpo. Beleza? Então, ela está associada à velocidade que essas moléculas se movem ali. Porque nós somos feitos de átomos, moléculas, e eles não estão parados, eles estão em movimento o tempo todo. Beleza? Só que aí a gente quer medir essa grandeza física, né? Porque uma grandeza física é tudo aquilo que é passível de medida. Como é que a gente pode mensurar a temperatura de um corpo? Não é microscopicamente, né? Ninguém pega lá, calcula a velocidade média de uma partícula e vê se ela está mais agitada ou menos agitada e diz, está com febre ou não está com febre. Não é assim. Mas eu tenho certeza que você já fez isso. Tem a pessoa ali do teu lado, aí ela fala assim, pô, cara, eu acho que eu tô com febre. Primeira reação, universal, mãozada na testa. Já mete a mão na testa da pessoa e já bota ali, opa, não, tá tranquilo, não tá. Outro já sente que tá quente, assim, opa, eu acho que tu tá. Só que aí tem um problema. É uma medida válida de temperatura? Não. Porque você está usando um negócio chamado sensação térmica para dizer se a pessoa está ou não com febre. Você não deu um valor exato. E a nossa sensação térmica ela pode nos confundir. Como assim? Olha aqui comigo no slide. Eu coloquei para vocês um experimento mental, que é você pensar o seguinte. Coloca as suas duas mãos, a sua mão direita, no caso, num recipiente de água fria, e a sua mão esquerda num recipiente de água quente. E deixa ali um tempo até que uma mão fique bem fria e a outra quente. Depois você coloca as duas mãos dentro de um recipiente com água morna. O que tu vai sentir? Tu vai ter a mesma sensação com as duas mãos? Não. A tua mão que estava na água quente, quando tu coloca na água morna, tu tem a sensação de que aquela água ela é fria, gelada. A tua mão que estava na água fria, quando você coloca na água morna, tu tem a sensação de que ela está quente. Porque a tua sensação térmica está associada a se a tua mão perde ou recebe calor. No caso, eu colocar uma mão que está quente numa água morna, a minha mão perde calor, eu tenho sensação de frio. Se eu coloco a minha mão fria numa água morna, eu recebo calor e eu tenho a sensação de que aquilo está quente. Beleza? Assim também acontece, por exemplo, quando você toca uma porta. A porta, normalmente, ela tem ali, né, o seu material é feito ali de madeira e a maçaneta de algum metal. E o metal e a madeira conduzem calor de formas diferentes, que a gente vai discutir ao longo das aulas sobre condução térmica, não fica tranquilo. Mas o metal conduz melhor calor. Então, por mais que essa porta inteira esteja toda na mesma temperatura, quando você toca a madeira e você toca o metal, você sente coisas diferentes. Você perde mais calor para o metal e ele parece estar mais frio, mas não está. Então a nossa sensação térmica, ela nos engana. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente mede temperatura? Usando um termômetro. Muito bem.
Então, termômetros, galera. O que são termômetros, né? Termômetros, eles servem, né, para a gente não depender de percepção fisiológica. Assim, a gente recorre a alguma grandeza física que varia com a temperatura. Por exemplo, volume de um líquido. Quem nunca aí usou aquele termômetro, o famoso termômetro de mercúrio, né? Aquele que tu tinha que colocar debaixo do braço, esperar um tempão, ver se parou de subir aquela colunazinha de mercúrio e quando caía no chão ainda tinha um líquido tóxico para tu limpar. Problemático. Mas você tem ali uma grandeza física que varia com a temperatura e aí você conhece a variação dela com a temperatura e pode mensurar, dependendo da altura da coluna do mercúrio, qual é a temperatura que ele se encontra. Ou também o comprimento de uma barra, resistência elétrica de um fio. Quem aí hoje usa termômetro eletrônico, né? Aquele que apita ainda, termômetro Nutella, né? A galera, ele dá uma apitinha, é só tu olhar, já tem o valor da temperatura ali medido. Então, tranquilo. Como é que funciona ele? Tu tem uma resistência elétrica ali, um resistorzinho, tipo um de chuveiro assim, só que ele varia com a temperatura, o seu valor. Então você mede aquela resistência através do circuito elétrico ali, que vocês vão ter melhores explicações aí com o Renato de Física, não sei se vocês já conheceram ele, mas que você vai medir então essa temperatura através da resistência elétrica. Até mesmo a pressão de um gás aí a volume constante, você pode usar como uma ferramenta de medir temperatura, beleza? Os mais comuns aí, termômetros que nós temos no dia a dia, são, como eu falei, o de bulbo, que usa uma substância termométrica, hoje em dia mercúrio, mas já se usou água, já se usou álcool, já se usou uma mistura de água e álcool, tá? Que é aquele que vai usar da dilatação do líquido para te dar o valor da temperatura. Dilatação, conteúdo que a gente vai ver nas próximas aulas. E aí tem o eletrônico, né? Que é aquele que te dá o valorzinho ali, dá o bip quando está pronto, tranquilo. Mais preciso, por sinal, né? Porque aí você não depende do teu olho, de bater o olho ali e ver certinho. Tranquilo? Então, alguns exemplos aí de termômetro. Mas todo termômetro, galera, ele funciona, não é imediato o negócio, né? Tu não vai pegar o termômetro ali e colocar, né, nas suas axilas ou debaixo da sua língua. De preferência, se tu colocou na axila, não coloque debaixo da língua, é só uma dica de higiene aí. Mas voltando, então o termômetro ele não vai ser imediato, não vai colocar ali e já vai estar pronta a temperatura. Né? Tirando aqueles de laser que envolve a radiação infravermelha, aquele lá já é mais imediato. Mas esses termômetros aqui, que eu exemplifiquei para vocês, eles são termômetros de contato e que dependem de um tempo para ele dar o valor da temperatura. Esse tempo ele está associado ao equilíbrio térmico. Ele atingir o equilíbrio térmico entre esses dois corpos, no caso, o termômetro e o seu corpo. Bom, o que é o equilíbrio térmico? Imagina aqui comigo que você tem o copinho A e o copinho B, beleza? E eles têm diferentes temperaturas. O A está a 20 graus Celsius e o B está a 80 graus Celsius. Vai ter troca de calor nessa situação? Vai, porque para ter troca de calor eu preciso de dois corpos com diferentes temperaturas. Beleza. Espontaneamente, esse corpo vai de quem para quem? De A para B ou de B para A? De B para A, né? Então eu vou ter um fluxo de energia de B para A esse fluxo de energia em trânsito a gente chama de calor, e aí como o B está perdendo energia, ele vai perder essa energia de algum lugar, ele vai tirar essa energia da sua temperatura. Então o B perde calor, a sua temperatura vai diminuindo. Quem que recebe? O A. O A está ganhando uma energia, então ele vai usar essa energia para alguma coisa. Pode ser para aumentar a sua temperatura. Então ele vai aumentar a sua temperatura. Só que percebe que o B diminuindo e o A aumentando, vai chegar um momento em que eles vão igualar essas temperaturas. Que eu chutei aqui para vocês, por exemplo, 50 graus Celsius. 50 a 50. Nesse caso, vai ter troca de calor, pessoas? Não vai, porque não tem mais diferença de temperatura. A essa situação em que não ocorre mais troca de calor e que as temperaturas são iguais, nós chamamos de equilíbrio térmico. Tranquilo? Então, só para vocês pegarem aí, como é uma aula bem introdutória, a gente vai trazer vários conceitos na aula de hoje. Beleza? Bom, mas aí, né, falando em temperatura, a gente mede essa temperatura em diversas unidades. Vocês aí já devem ter ouvido o grau Celsius, famoso, né? A gente usa aí no nosso dia a dia.
mas existem outras escalas de temperatura, como por exemplo a escala Fahrenheit. Já ouviram falar na escala Fahrenheit? A escala Fahrenheit, galera, ela foi feita por Fahrenheit, faz sentido, em 1724. Como é que ele fez essa escala? Quais foram as contribuições de Fahrenheit? Primeira contribuição foi esse cara aqui, que teve a ideia de trocar o álcool e a água, que eram os líquidos usados nos termômetros da época, por mercúrio, que é um metal no estado líquido, né, que tem aí ele não congela com tanta facilidade, ele não vai evaporar com tanta facilidade, né, assim como, por exemplo, a água ou o álcool. Você tem limites muito menores de medidas de temperatura. O mercúrio já não, o mercúrio ele já é um pouco melhor. Tudo bem? Então foi o Fahrenheit que trouxe aí essa contribuição. Mas qual que era a ideia dele, né? Ele queria uma escala de temperatura que na sua cidade, que era Copenhaga, não medisse valores negativos para a cidade, certo? Então o que ele fez? Para você criar uma escala termométrica, e eu vou te ensinar isso na próxima aula, como você pode criar a sua escala termométrica. Não sei se vai estar aqui nos termômetros das cidades, né? Mas tu pode criar e guardar para ti, o orgulho ali da tua vida. Voltando aqui, então, Fahrenheit, para criar uma escala termométrica, você tem que escolher 2 pontos físicos reais e dizer um valor na sua escala para aqueles 2 pontos. Então, uma escala termométrica, ela vai ter uma relação linear com alguma grandeza física ou com 2 relações físicas reais. Fahrenheit ele definiu como 0 graus da escala dele uma mistura de gelo e sal, que é uma reação química aí que baixa bastante a temperatura, e esse valor de temperatura ele era menor do que qualquer valor registrado na sua cidade. Isso significa que qualquer medida de temperatura ambiente seria positiva. Ele tinha essa aversão a valores negativos. Beleza? E aí o outro valor de temperatura é baseado na temperatura corpórea do ser humano. Ele ali botava o seu 96,8, 97 graus Fahrenheit para a temperatura corpórea normal. Por que esse 96,8, 97? Porque a ideia dele era que até 100 graus Fahrenheit, a sua temperatura, você estaria ali com uma febre leve. Sabe aquele 37,5 que tu bota ali, tu tá meio mal, mas não é nada ainda assustador? Acima dos 100 graus Fahrenheit é que a febre começa a ficar preocupante. Então a ideia dele é, beleza, 97 ali, 96,8 é a temperatura normal, até 100, tendo essa variação, tu tem um iniciozinho de febre. Acima de 100 graus Fahrenheit é o nosso 38,5 para acima disso. Aí já é uma febre mais preocupante. Então ele meio que criou 2 níveis de febre. Então médicos que utilizam a medida aí em Fahrenheit têm esses 100 graus para ter como base aí de uma febre simples, uma febre inicial, para uma febre mais complexa. Beleza? Mas vamos lá, vamos falar de outras escalas também, né? Vamos falar da escala que nós utilizamos aqui, que é a escala Celsius, criada aí por Anders Celsius, em 1742. Celsius ele publicou aí um artigo na Academia Real de Ciências Sueca, intitulado Observações sobre 2 graus persistentes de um termômetro. O que ele quis dizer com isso? Quando você tem uma substância mudando o estado físico, uma substância pura, vocês já devem ter visto isso em química ou verão ainda ao longo do curso. Mas essa substância pura, ao mudar de estado físico, ela fica com a temperatura constante ao longo desse processo. E isso acontece com a água também. Enquanto o gelo está fundindo, ele fica numa temperatura constante, e quando a água pura está ebulindo, ela fica numa temperatura constante. Isso faz com que, se você use um termômetro, esses 2 pontos, eles ficam por mais tempo parados naquele valor de temperatura. Por isso, persistentes. Beleza? E aí o que ele fez? Esses 2 pontos da água, que é a fusão e a ebulição, ele chamou na sua escala de 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Ele criou, então, uma escala que ela é denominada centígrada. O que é uma escala centígrada? A fusão do gelo e a ebulição da água se diferem, se separam de 100 graus. Beleza? Então, temos aí a história da nossa escala Celsius, feita aí pelo nosso querido Anders Celsius. E por último, mas não menos importante, nós temos a escala Kelvin, feita por William Thomson.
William Thomson, também conhecido como Lord Kelvin. Então calma aí que tem explicação. Mas percebe que em 1848 ele fez essa escala. É algo assim muito mais recente do que as escalas de Celsius e Fahrenheit. A gente está falando aqui do século XIX, né? E o William Thomson é um cara que tem estudos, inclusive, do início da mecânica quântica, tá? Radiação de corpo negro ali, porque a mecânica quântica ela começou a surgir ali no início do século XX. Então, só para vocês se localizarem que nessa época, a gente está falando de uma época que já se tinha um conhecimento maior sobre o átomo, já se discutia um pouco mais, já se sabia que temperatura era uma grandeza física que media o grau de agitação das moléculas, coisa que não se sabia lá na época de Fahrenheit. Então, Lord Kelvin, ele é um cara que já estava um pouco mais à frente, digamos assim, no desenvolvimento científico, e ele estava em busca de uma escala de temperatura absoluta. Ué, mas como assim, Fernando, absoluta? Pensa o seguinte, temperatura não é uma grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas? Quanto mais agitadas, maior a temperatura. Agora, se essas moléculas estivessem paradas, percebe que eu tenho um limite mínimo para essa temperatura? Essa era a ideia do William Thomson, do Lord Kelvin. Como que ele fez isso? Ele basicamente pegou aí várias amostras de gases e ele fez um gráfico de pressão em função da temperatura. O que é pressão? Pressão, galera, está associada para um gás às colisões das moléculas desse gás com as paredes do recipiente. Então, no caso, se tu pegar uma bola de futebol murcha, tu aperta, ela é toda molinha. Se tem uma bola de futebol mais cheia, tu aperta, ela é mais durinha, porque as moléculas estão batendo mais nas paredes do recipiente. Beleza? E aí o que ele fez? Ele desenhou um gráfico para várias amostras de gases, gás A, gás B e gás C, certo? Em temperaturas que ele conseguia medir no laboratório. Ele não chegou no zero absoluto. Mas o que ele fez? Usou matemática. Ele encontrou a raiz dessa função. O que é achar a raiz da função? É achar o ponto que ela corta o eixo x. E esse ponto que ela corta o eixo x significa que o y vale zero. Só que fisicamente, o que é o y valer zero? Quem que é o y? É a pressão. Ou seja, não tem colisões com as paredes do recipiente. Como que isso seria possível? Somente se as moléculas estivessem paradas. Beleza? E aí ele percebeu que esses gases, eles convergiam para um ponto em comum. Eles convergiam para menos 273,15 graus Celsius. E a esse valor de temperatura, ele chamou de zero absoluto. Beleza? Só que aí, vale a gente ressaltar, Kelvin não chegou no zero absoluto. Inclusive, galera, deixa eu contar um segredo para vocês. O zero absoluto, ele é inatingível. Não dá para chegar nele. Fernando, por que não dá para chegar nele? Segura um pouco a emoção. Lá na frente, eu prometo que eu vou justificar isso melhor para vocês quando a gente falar das leis da termodinâmica. Mas a física que nós temos hoje, ela prevê que para chegar no zero absoluto, você dependeria de energia infinita. E falar em energia infinita numa física que acredita na conservação da energia, não faz sentido. Beleza? Mas o zero absoluto ele é inatingível, certo? Não existem temperaturas abaixo do zero absoluto, não existe temperatura na escala Kelvin negativa, visto que ela é prevista como a menor, né, ou a agitação zero das moléculas. Tranquilo, pessoas? Mas vamos lá. Eu tenho aqui, então, essas escalas de temperaturas para vocês, medidas aqui, né, em Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tanto o ponto de fusão do gelo quanto a ebulição da água, tá? Coloquei aqui para vocês. 0 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit e 273 Kelvin a fusão do gelo. 100 graus Celsius, 212 Fahrenheit e 373 Kelvin é a ebulição da água. E eu sei que você deve estar curioso e se perguntando, pois é, mas agora como é que eu vou fazer a conversão, né, entre Celsius, Kelvin, Fahrenheit e Celsius? Como é que a gente faz essas conversões? A ideia está justamente aqui. Como uma unidade de medida, uma escala de temperatura, ela está relacionada linearmente com grandezas físicas, uma escala de temperatura e outra também estão relacionadas de forma linear. Ou seja, basta a gente encontrar
a relação, a equação que relaciona uma escala com outra, que eu sei como transformar. Só que essa equação é uma equação de reta, como é uma relação linear. E para definir uma reta eu preciso de quantos pontos? 2. Por isso que normalmente se utiliza a fusão do gelo e a ebulição da água, tá? Como os pontos de comparação. Não precisa, quaisquer 2 pontos, mas normalmente são esses 2. Eu vou mostrar para vocês como que a gente encontra a relação, começando aqui por Celsius e Fahrenheit, beleza? Então, olha só, graus Celsius, eu tenho fusão a 0 graus e ebulição da água a 100 graus. Fahrenheit, eu tenho fusão a 32 graus Fahrenheit e a ebulição a 212. Você pode colocar isso em um gráfico, por exemplo, aqui, ó. Vou colocar graus Celsius no eixo Y e graus Fahrenheit no eixo X. Eu sei que 32 Fahrenheit equivale a 0 graus Celsius e eu sei que 212 Fahrenheit equivale a 100 graus Celsius. Esses 2 pontos definem uma reta. E aí, basicamente, se eu encontrar a equação dessa reta, eu sei a relação do eixo Y com o eixo X, que é o que vocês fazem em matemática, né? Encontre Y em função de X. Aqui eu quero encontrar Celsius em função de Fahrenheit. Qualquer método que tu já aprendeu a encontrar a equação de reta vale, mas eu vou te ensinar um aqui que é um macetezinho, beleza? Então faz o seguinte, vem aqui comigo agora para o quadro, que eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a conversão entre escalas. Primeira dica aí que eu te dou é você fazer 2 barrinhas. Então faz aqui, ó. Faz 2 barrinhas. Uma delas tu escolhe, bota ali uma escala de temperatura, no caso graus Celsius, e a outra você coloca a outra escala de temperatura, que no meu caso aqui eu vou colocar graus Fahrenheit, beleza? E aí você separa isso aqui em início, meio e fim. De baixo para cima, início, meio e fim. E aí você vai colocar aqui no início os 2 valores menores ali dos pontos que você conhece. No caso, a fusão do gelo ali, que eu tenho 0 graus Celsius, que equivale a 32 graus Fahrenheit. Beleza? Lá em cima, no fim, você vai colocar o outro ponto que você conhece, só que o valor máximo, no caso, 100 graus Celsius, que é a nossa ebulição da água, e 212 Fahrenheit. Aqui no meio, você vai colocar as tuas incógnitas, que na matemática você poderia colocar Y e X. Mas a gente vai chamar aqui de TC, que é a temperatura em Celsius, e TF, que é a temperatura em Fahrenheit. Beleza? E aí o macete que eu vou passar para vocês é o seguinte, é o famoso MIF-MIF. Já ouviram falar? Não? Então não é tão famoso assim. Mas volta. Vamos lá. MIF-MIF é MI sobre FI, MIF, e do outro lado, MI sobre FI, MIF. Meio menos o início, dividido pelo fim menos o início. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma variaçãozinha dividido por uma variação zona. Isso aqui, galera, é um macete, mas no fundo, o que a gente está usando é semelhança de triângulos, tá? Basezinha, basezão, alturinha, alturão, te lembrou alguma coisa? Então, é só um macete para a gente usar aí, para não precisar desenhar o gráfico toda vez, tá? Então, eu estou querendo evitar que vocês precisem desenhar esse gráfico. Aí, o que tu vai fazer? Primeiro, tu escolhe uma das escalas de temperatura. Tu quer começar por Celsius ou Fahrenheit? Eu sei que tu está respondendo aí, mas eu vou começar por Celsius. Escolhi Celsius ali. Qual que é o valor do meio na escala Celsius? É o TC, é a minha incógnita. Então vai ficar TC menos o início. O início vale 0, é o valor ali de baixo, ó, 0. Dividido pelo fim, que é 100, menos 0. Temos o nosso primeiro MIF. Agora a gente vai fazer o outro MIF. Aí tu pega outra escala de temperatura, que nesse caso sobrou Fahrenheit. Eu vou ter o meio,
que é a minha incógnita, TF, menos o início, que é 32, dividido pelo fim, que é 212, menos o início, que é 32. Agora tu resolve. Você vai colocar aqui, ó, TC menos 0 é TC, 100 menos 0 é 100. Espera aí que eu vou colocar aqui para cima. Senão aqui vai ficar ruim para vocês enxergarem. Vou continuar aqui do ladinho, ó. Eu vou ter TC sobre 100 igual a TF menos 32 sobre 212 menos 32, que é 180. Aqui a gente pode simplificar, né? Tira esse 0 com esse 0. Posso simplificar por 2 dos dois lados. Aqui fica 5 e aqui fica 9. E pronto. Nós temos que TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. E essa, galera, é a nossa equação de conversão de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius. Então aqui você está tranquilo. Eu quero saber quanto que vale 60 graus Celsius em Fahrenheit. Coloca 60 aqui. Eu quero saber quanto que vale 80 Fahrenheit em Celsius. Coloca 80 aqui. Beleza? Basicamente, as questões que vocês vão ter nessa primeira lista dos estudos serão questões para você aplicar essas equações de conversão. Eu vou deixar aqui, ó, olha aqui no slide para mim. Eu vou deixar aqui para vocês, ó, a equação de conversão de Celsius para Fahrenheit, que foi essa que a gente mostrou aqui em sala, mas essas equações normalmente, elas estão nos formulários. Se tu pegar uma prova da UFSC no geral, vai estar lá no formulário essa equação aqui. Aí tu pensa, tá, Fernando, então por que a gente fez essa demonstração com o MIF-MIF? Porque na próxima aula, galera, vão ter escalas arbitrárias. E aí vai ser fundamental você saber usar o MIF-MIF para encontrar a relação entre essas escalas. No caso, para essa aula, o que eu vou deixar para vocês? Que vocês encontrem através do MIF-MIF a relação de Celsius e Kelvin. Então, refaz exatamente o que a gente fez aqui. Você vai encontrar essa equação aqui, ó, que a temperatura em Celsius é a temperatura em Kelvin menos 273. E aí usa essa equação para fazer as questões da lista. Claro que dá para a gente transformar Fahrenheit em Kelvin também. Aí o que tu vai fazer? Faz ali para mim o MIF-MIF de Fahrenheit e Kelvin. Você vai encontrar outra equação de conversão, que é TK menos 273 sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Tá? Da mesma forma que a gente fez aqui. E aí você vai ter essas três equações que, como eu falei, o meu objetivo para essa primeira aula é que vocês saibam utilizá-las. Então, usem elas para fazer as questões da lista. Na próxima aula, a gente vai treinar bastante como encontrar a relação de uma escala arbitrária com uma escala conhecida. Aí o MIF-MIF vai ser extremamente importante. Tranquilo, pessoas? Então, primeira aula, uma aula introdutória, falando um pouquinho de escalas e conceitos aí da termologia. Vou finalizando por aqui. A gente se encontra na próxima aula, em que eu vou trazer algumas aplicações dessas equações e mais coisas para a gente trabalhar, beleza? Um abraço para vocês e até a próxima aula. Valeu!